Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui na sua telinha. Resolvi trazer um assunto, não digo polêmico, mas muito utilizado hoje em dia, e é importante a gente pontuar algumas questões. Isso eu vou citar a nossa experiência aqui dentro do laboratório, tá? São, salvo engano, aí 13 anos de diagnóstico, 10 anos pelo menos fazendo imunologia. Então, o que puder acrescentar no dia a dia eu acho que é muito válido, né? Principalmente quando a gente correlaciona assuntos laboratoriais com a clínica em geral, tá? O pessoal pergunta muito, a gente bate muito papo a respeito do diagnóstico de ehrlichiose, né? As técnicas que utilizamos. Eu sou muito daquela questão, eu não gosto muito de ser engessado em apenas uma técnica. Quem se engessa uma técnica perde muita informação, porque na minha opinião, os métodos, as metodologias que a gente tem hoje em dia para diagnóstico de ehrlichiose são muito bons, né? Só que na minha opinião o importante é saber a fase que a gente deve utilizá-los. Cada um tem a sua particularidade, cada um tem o momento certo, né? E a gente se ingessa em apenas uma técnica, a gente perde muita informação, tá? Então trago esse conteúdo no que a gente passa todos os dias aí, todos os dias a gente faz essas técnicas. Primeira técnica que a gente utiliza, primeira não, né? Uma das técnicas que a gente utiliza para diagnóstico de ehrlichiose é o SNAP 4DX, que muita gente conhece e utiliza. Utilizamos o DOT ELISA e utilizamos o ELISA, vamos dizer, de uma forma convencional, tá? Eu vou tentar passar bem rápido aí na questão das técnicas de cada um para a gente conseguir transformar a melhor metodologia na fase ideal da doença e possivelmente de um diagnóstico, tá? O SNAP 4DX, ele é um ELISA? Sim, ele é um ELISA qualitativo, ele nos diz se reagiu, se houve reação ou não àquele antígeno anticorpo, que é a técnica de ligação de qualquer tipo método de ELISA, né? Antígeno anticorpo, a gente tem uma incandescência de cor e isso nos proporciona se houve ou não a reação, o que o pessoal utiliza, se é positivo ou negativo. Então ele é um teste que vai nos dizer acendeu, reagiu, positivo, tá? Eu não gosto de tratar dessa forma, para mim reagiu, reagente, tá legal? Ponto aí, paramos nessa questão. O DOT ELISA é um teste semi-quantitativo, isso está na bula, eu vou colocar aqui até certinho as orientações de cada fabricante. Trago novamente, as técnicas são muito boas, todas são muito boas, só que é importante a gente conhecê-las, tá? O DOT ELISA é muito bom? Sim, muito bom também. Ele é um método semi-quantitativo, tá? O que isso quer dizer? A gente tem uma incandescência igual ao método 4DX e a gente coloca isso numa régua, que é essa reguinha que eu estou colocando aqui em cima, tá? Essa reguinha a gente dá um score para esse paciente, conforme o maior índice de aumento de ligação antígeno-anticorpo, maior o meu score, tá? Ponto, feito isso, eles têm uma tabelinha que traduz aquilo, que aí é uma coisa que foge um pouco do meu conhecimento, que eu não sei como que isso foi gerado, que vira uma diluição 1 para 320, 1 para 160, enfim. Esse não é o ponto agora, é simplesmente explanar sobre a técnica em que a gente está abordando, tá legal? O que ele utiliza? Muito próximo ao SNAP 4DX, ele utiliza um controle. É uma reação, sim, que é feita. Vamos dizer que esse controle tem que sempre reagir, tá? Senão meu teste é invalidado. Ele tem que reagir. Feito esse controle, eu avalio a amostra do paciente, a incandescência que ele teve. Pode ver que são vários tons de cinza, tá? Quanto mais cinza, mais escuro, maior a ligação antígeno-anticorpo, consequentemente um score maior. Tive lá o score 5, ele reage 1 para alguma coisa, tá? Eu conheço esse método na imunofluorescência, que sim, fazemos diluições até houver ligação antígeno-parasita-anticorpo, mas aí é um outro tema. Então isso que foge um pouco do meu conhecimento e talvez seja por isso que é chamado apenas de um teste semi-quantitativo, tá? Ele nos dá uma noção da quantidade de ligação, mas não é uma precisão utilizada no caso, como eu posso dizer, o ELISA convencional. Temos controle positivo, controle negativo e temos o ponto de corte, tá? Isso
nos dá um norte bem legal com relação a isso. Quem dá essa numeração é a leitora de ELISA, ela é feita via equipamento, tá? Nós não utilizamos o nosso olho, como nas duas outras técnicas. A tonalidade que a gente utiliza no Snap 4DX e no DOT ELISA, não digo que é interpretativo, mas a tonalidade pode variar a olho de cada ser humano. São boas técnicas, como eu disse, mas é importante a gente saber isso tudo, porque eu percebo que a cada dia a gente tem algumas técnicas aí que parecem que é a cura de muita coisa, e não é, tá? A técnica ela deve ser aplicada na forma ideal, na fase ideal da doença, tá? Não existe uma fórmula ideal para diagnosticar erliquiose. Existe sim um acompanhamento junto dos exames complementares que vão fechar o quadro. Lembrando sempre que a clínica é soberana, né? Não há teste melhor do que a clínica, tá? Então é importante a gente perceber quando a gente endeusa muito uma técnica, tá? A gente acaba sendo engessado naquilo e acaba perdendo muitas informações por conta da simples escolha daquela técnica, tá? Voltando no ELISA, ele tem essa ligação antígeno-anticorpo, ele tem, da mesma forma das outras técnicas, ele é um método quantitativo, ele nos dá número, tá? Ele nos dá um ponto de corte, ele compara o que a gente teve de ligação no geral, de uma forma geral, nos nossos controles e compara com os pacientes. Eu sou confortável em falar da técnica ELISA, a convencional, pelo seguinte, ela está há décadas no mercado e até hoje não saiu, seja na veterinária, seja na medicina humana, então temos que levar também isso em consideração, tá? Somar as técnicas é sempre o melhor caminho? Sim, sim. Um paciente que tem muita dúvida, Rodrigo, o paciente, eu tratei ele, qual o exame que eu devo fazer? Minha opinião, tá? Se a gente teve uma ligação antígeno-anticorpo, se a gente teve um número graduado ali e a gente tem uma comparação com o ponto de corte, na minha opinião, sempre é o melhor caminho. Tratei um paciente que deu reagente, ele estava o dobro do ponto de corte, o tratamos. Ele ainda pode continuar testando o reagente porque ele possui possivelmente anticorpos circulantes e é o que a gente dosa, tá? Eu faço um novo exame, esse número diminuiu, o número do teste, do valor testado diminuiu comparando ali com o ponto de corte, meu tratamento está sendo eficaz. Eu estou possivelmente diminuindo, não é esse o termo, mas estou diminuindo a parasitemia desse paciente, tá? Estou reduzindo o número de imunoglobulinas circulantes desse paciente, consequentemente esse meu teste ele vai diminuir. Por que eu falo que ele é bacana, o ELISA ele é legal para a gente fazer essas comparações? Porque eles nos dão números, tá? O 4DX ele não vai fazer essa função, ele vai simplesmente reagir ou não reagir. Só que na minha opinião, o mais validado, na minha opinião, é quando a gente tem números liberados por incandescências de cor, tá? Isso é muito importante a gente colocar isso, expor essa questão. Não estou defendendo técnica alguma ou metodologia descartando alguma, não. Pelo contrário, esses 3 testes aí que nós citamos são muito bons, estão no mercado e não é à toa que a gente sabe toda a burocracia que se passa para fazer um teste. Mas é importante saber que a fase da doença, o que eu estou buscando, é muito importante a gente aplicar a técnica mais justa, mais próxima do que a gente precisa. Então, quando eu quero comparar pacientes testados, que foram, claro, diagnosticados, foram testados e medicados, é muito importante a gente ter números envolvidos nisso, tá? Porque aí fica muito subjetivo. Ah, ele testou novamente, reagiu novamente, será que ele está com a doença em andamento ou simplesmente eu estou diminuindo isso? Então é muito importante. O que se coloca no mercado hoje em dia, como eu citei, são muito bons. Só que é importante a gente conhecer as técnicas, tá? Não é simplesmente falar essa é melhor ou é pior. Não existe isso. Existe quando a gente tem embasamento técnico. E eu até hoje não encontrei, gostaria muito de aprender que alguém tivesse a comparação dessas técnicas. Dessas 3 ou 2, enfim. Eu não achei até hoje comparação sobre o DOT ELISA, falando que é melhor ou pior que o ELISA. Eu não tenho o
o SNAP dizendo que é melhor ou pior do que qualquer outra técnica, até porque eles são distintos, né? A gente tem um teste qualitativo, que é o 4DX, a gente tem um semi-quantitativo, que é o DOT ELISA, e a gente tem o quantitativo, que é o ELISA, que nos dá também, né? E a gente pode até dizer que ele é quantitativo barra qualitativo, que ele nos dá a reação, se reagiu ou se não reagiu, e dá em cima disso nos números. Então, quando a gente pega no mercado aí, olha, faz esse que é melhor, é muito importante que a gente tenha embasamento técnico. Só falar que é melhor não se resolve nada, né? É importante a gente ter esse embasamento técnico, questionar muitas vezes o laboratório, quem está solicitando, fala, por que você está solicitando esse? Qual seria melhor, né, nessa fase da doença, qual seria melhor para a gente estadiar essa doença, tá? Então isso é muito importante, fica essa dica aí que é legal e gera dúvidas todos os dias, principalmente a cada dia que vai ser sendo lançadas novas técnicas, novas metodologias, a gente está sempre atrelado a isso tudo. Só que quando a gente fala de ligação antígeno-anticorpo barra número, barra título, é muito importante a gente se antenar nessa questão, tá legal? Bom, fica aí minha dica, é só uma dica, estou bem aberto para a gente debater esse tema com os colegas, colocar em prática, testar. Eu testo todos que eu posso aqui, até vou colocar alguns casos, se possível, se der aí, comparando as técnicas e os resultados que deram, tá? Acho que ilustra melhor até isso. Mas é importante, tá? Importante a gente questionar, é importante a gente conhecer a técnica, é importante vivenciar tudo isso, tá? Por mais que seja exame complementar, o conhecimento em cima desses exames é muito importante, tá legal? Não é simplesmente falar, olha, eu vou fazer porque fulano falou que é bom. Com base no quê? Tudo tem que ter um embasamento. Não estou falando mal de nenhuma técnica, pelo contrário, todas são muito boas. Só que é importante saber o embasamento técnico, o respaldo técnico que cada uma nos dá. E melhor ainda se a gente conseguir comparar toda essa metodologia entre as técnicas, tá? Então, é na verdade só uma dica, uma opinião minha, claro, muito aberto para a gente discutir, debater esse tema que se polemizam muito, né? Tem muita coisa comercial envolvida nisso tudo. Mas é importante a gente estar sempre antenado, né? Sermos também formador de opinião quando a gente está lidando com vida, principalmente, que é um ponto muito importante, tá legal? Comparem as técnicas, solicitem as técnicas, perguntem sobre as metodologias. É obrigação do laboratório, é obrigação de quem quer que seja que está recomendando muitas vezes esse exame, tá legal? Obrigado, espero ter ajudado. Se quiser, comenta, vamos bater um papo aí e levar isso adiante, porque no final das contas a gente está levando mais segurança, mais qualidade para o nosso dia a dia e para os nossos pacientes, tá legal? Muito obrigado, um abraço!